Olá, alunos! Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de história. Vamos encerrar a parte da Idade Média, né? O período da Idade Média. Então, a gente já viu um pouquinho da Baixa Idade Média, né? Que começa entre os séculos 11 e 12 e vai até o 15. A gente viu aí o surgimento das cidades, os burgos, do comércio, né, o ressurgimento do comércio, da atividade bancária, né, e agora, né, aliás, também o surgimento da burguesia, né, que é uma camada social muito importante aí dos comerciantes e banqueiros. Agora nós vamos para a última parte aí desse período da Baixa Idade Média, que justamente nós vamos ver aí que houve uma desagregação do feudalismo, né? Os elementos que constituíam aí o feudalismo, eles vão começar a se transformar. É um período de grandes transformações que vai resultar no poder absoluto dos reis, né? Os reis vão adquirir na Idade Moderna poderes absolutos, né? Sem limites, tá? E com isso eles vão dominar aí essa camada da nobreza, né? A igreja também vai perder um pouco de poder. Enfim, a Baixa Idade Média aqui que nós vamos tratar, ela está aí entre os séculos 13 e 15, tá? O final da Idade Média, né? Que a Idade Média termina no século 15. E nós vamos ver a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, as fomes e as revoltas camponesas, certo? Bom, então era uma crise do sistema feudal que se vivia nesse momento, a partir do século XIV, XV principalmente, certo? Nós já vimos que a Europa passou por transformações, né, desde o século XII, porque as invasões bárbaras tinham terminado, tá? Essas transformações contribuíram para que a nobreza perdesse poder e se submetesse ao poder dos reis, né? Então, os senhores feudais vão ter que submeter o seu poder aos reis. Tais transformações também levaram a uma certa perda de influência da igreja. Tá? A igreja tinha muito poder, muita influência sobre a sociedade. E levaram os reis a centralizarem os poderes. Né? Então, os monarcas, monarquia, né, governo do rei, eles vão passar a ter aí poder de fato. Né? E os reis passaram a ter o controle efetivo da administração política e dos territórios, né? É o momento em que as fronteiras territoriais se formam na Europa, em que surgem os estados nacionais ou nações, né? Bom, o crescimento do comércio, que passou a utilizar moedas, a importância que as cidades passaram a ter, né, a burguesia que estava enriquecendo, também contribuíram muito para esse processo, tá? E aí o século XIV, então, ele é até conhecido como uma trilogia, né? Quer dizer, três grandes problemas que ocorreram na Europa no século XIV. As guerras, principalmente a Guerra dos 100 Anos, né, que nós vamos falar dela, tá? Importante dizer que a Europa passava por outras guerras nesse momento. Na Península Ibérica, os cristãos tentavam expulsar os árabes do seu território na Guerra de Reconquista. A Inglaterra passou por uma outra guerra depois da Guerra dos 100 Anos, que foi a Guerra das Duas Rosas, né? Então, haviam aí realmente muitas guerras na Europa, mas a dos 100 anos foi a mais importante, tá? O surto de peste negra, uma doença que veio da Ásia, né, trazida aí por nos navios europeus que vinham de lá, e a fome, né, os grandes períodos de fome aí devido a péssimas colheitas, né? Então, tudo isso contribuiu para a nobreza perder poder, a igreja um pouco da sua influência e os reis centralizarem aí os seus poderes. Vamos começar falando da Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos. Pois é, ela foi de 1337 a 1453. Bom, então por que ela é chamada de Guerra dos 100 Anos? É que houve períodos de trégua, né? Essas guerras, elas não poupavam os campos e acontece que sem cultivar os campos, não sobrava comida, né? E aí justamente de vez em quando tinha que parar, tinha que cultivar os campos, tinha que ter um pouco de comida aí para os exércitos, né? Senão não iria dar aí para manter essa guerra, né?
Os motivos que levaram à Guerra dos 100 Anos foi a disputa pelo trono da França, que tinha ficado vago, tá? E o rei da Inglaterra, Eduardo III, que era neto do Filipe o Belo, né? E rei da Inglaterra, tá? Então, ele sendo neto, ele reivindicou o trono, tá? Mas os franceses não aceitaram esse rei inglês como seu rei. Eles coroaram um nobre francês que era um parente assim mais distante, né, do rei falecido, que era o Felipe de Valois, né? Então começa aí a dinastia Valois, a família Valois no poder, tá? O rei inglês não aceitou essa coroação, né? E justamente para, assim, vamos dizer, se vingar, tá? Ele parou de vender lã para a região da Flandres. A Flandres fica atualmente na Bélgica, né? E ela era uma rica produtora de tecidos de lã. Só que para fazer os tecidos de lã, eu preciso de matéria-prima, né? E grande parte dessa matéria-prima vinha da Inglaterra. O que o rei inglês fez? Disse que não venderia mais a matéria-prima se os flamengos, né, os habitantes da Flandres, não obedecessem ele politicamente. Esta região estava ligada politicamente ao rei da França. E o rei da França, mesmo sabendo que a França não tinha um grande exército para enfrentar a Inglaterra, o que ele fez? Declarou guerra aos ingleses, né? E a guerra se estendeu aí por mais de 100 anos, né? Quer dizer, foi interrompida aí por esses períodos de recuo de ambos os lados, de tréguas, né? E deixou milhares de mortos mesmo, tá? Bom, os franceses começam a guerra perdendo para os ingleses, né? Os franceses eles têm aí uma boa parte do seu território invadido inicialmente pelas tropas inglesas, né? E calculava-se aí que os franceses tinham grandes chances de perder a guerra. Mas aí apareceu uma camponesa, né, de nome Joana d'Arc. Então essa é a guerra em que se destaca Joana d'Arc, tá? Você vê a miniatura aí da Joana d'Arc, né? Ela vestida como uma cavaleira, né? Que as mulheres não lutavam naquele momento, né? Muito menos vestiam armaduras. Mas olha só, Joana d'Arc aí liderando os exércitos aí na Batalha de Orleans, né? Então, assim, foi uma mulher bem diferente, né? Para aquele tempo, as mulheres elas tinham que ficar em casa, cuidar dos filhos, ajudar nas lavouras, as camponesas. Ela era de uma cidadezinha da França, né? Aos 12 anos, ela afirmou que ouvia vozes do anjo Miguel, né? E ela cresceu no meio dessa guerra dos 100 anos. Então, ela começou a ter ouvir essas vozes e dizia que sabia como faria para a França recuperar os territórios perdidos e derrotar os ingleses. Então, quando ela era um pouco maior, ela fugiu de casa. Olha só uma mulher fugindo de casa nesse momento, né? Pegou um cavalo e foi até o rei da França. Teve dificuldades para falar com o rei, mas falou e falou como uma mulher não falava naquele momento, né? Foram feitos assim muitos testes com a Joana d'Arc, né? Foram atribuídos milagres a ela. Foi justamente isso tudo que ela escrevia, né? Que ela falava assim para os nobres, sem medo, né? Como uma pessoa realmente assim muito esclarecida, né? Para a época dela, uma garota, né? E depois de algum tempo aí convivendo na corte do rei, o rei deu a ela o comando dos exércitos franceses. Bom, ela se apresentou como homem inicialmente, né? Sabe que mulher não podia lutar, né? Mas com o tempo a sua identidade foi revelada aí aos soldados. Ela era uma mulher, né? À frente dos exércitos, tá? Em 1428, então, né? Que Joana d'Arc ingressa na Guerra dos 100 Anos, tá? Aí que ela vai lutar ao lado do exército francês, certo? Joana recebe esse comando dos exércitos reais. Ela estava envolvida na conquista de Orleans, que a gente viu aí na imagem, e outros
feitos ainda, muitos atribuídos como milagres, tá? E ela se torna um mito, um símbolo do nacionalismo francês. Nacionalismo é um sentimento que as pessoas têm de pertencer a uma nação, né? Nação, é importante a gente falar que não é só o território geográfico. Nação é um conjunto de pessoas que vivem nesse território geográfico com as suas fronteiras, mas que têm uma cultura própria, né? Uma mesma cultura, uma língua, hábitos, costumes, um governo único. E para aceitar as leis, para aceitar o governo único, é preciso ter esse sentimento de pertencimento, né, àquele lugar. Tá? E a Joana d'Arc, ela ajudou a criar isso nos franceses. O empenho dela serviu de inspiração às tropas francesas para a árdua luta contra os ingleses, estimulados pelo sentimento de pertencimento a uma nação que deveriam defender, bem como seu rei, né? E a Joana d'Arc, ela consegue tomar essa cidade de Orleans e coroar o rei, né? Na verdade, ela dizia que isso era uma missão divina que haviam lhe dado, né? E a Joana d'Arc, então, ela consegue fazer isso, tá? Agora vamos pensar que rei que daria o comando das suas tropas em pleno século XV, né? 1428, a uma mulher, né? Pensemos bem. A princípio, nós notamos o quanto o rei estava desesperado com a situação, né? Qualquer coisa estava valendo. Além disso, Joana parece ter apresentado sinais que mostravam ter recebido mensagens divinas mesmo. Não se sabe ao certo como que o rei se convenceu, né? Falam que ela distinguiu ele no meio de uma multidão, ele nem estava vestido como rei, ela não conhecia ele, enfim. Mas o certo é que sem a Joana d'Arc, certamente as tropas francesas teriam sido derrotadas, né? Joana d'Arc escondeu das tropas inicialmente a sua verdadeira identidade, né? Ela se vestia, se portava como um cavaleiro, tá? Conseguiu aí então coroar o rei. Aí eu falei, Orleans, não é a cidade de Reims, desculpa, tá? E afirmava ter obedecido a essa vontade divina. Em 1431, após o rei francês ter dissolvido o exército e negociar a paz e a posse dos territórios que os franceses já haviam conseguido, Joana foi capturada pelo exército do Duque de Borgonha, tá? Esse exército aí, ele trabalhava assim para os ingleses, né? A Joana, assim, com essa questão do rei negociar a paz, ela não tinha mais tanto apoio para continuar lutando, né? E aí o Duque de Borgonha pediu um resgate por ela. E o rei Carlos VII não pagou esse resgate. Conclusão, ela foi entregue aos ingleses e foi considerada bruxa, né? Por ter visões, por ser uma mulher, né? Visões não, aliás, ouvir vozes, né? E ser considerada uma mulher. Ela foi considerada bruxa por esse tribunal religioso, né? O Tribunal da Santa Inquisição. E foi condenada à morte. E como ela não, o herege, né, o traidor da igreja, quando ele não se arrependia na hora da morte, ele era queimado vivo, tá? Ela foi condenada à morte na fogueira, né, por heresia e foi queimada viva, tá? Diziam que ela era aí possuída pelo demônio, né? Após a morte da Joana d'Arc, né, olha só, ela basicamente foi traída, né, pelos franceses, pelo rei francês, certo? Mas a igreja reviu o processo e considerou-a inocente depois, tá? No século XX, ela foi canonizada pela igreja, o processo que visa beatificar, reconhecer a santidade de certas personalidades que teriam operado milagres. E aí que ela vira Santa Joana, né? Então, assim, uma figura bem colada aí à Igreja Católica e heroína dos franceses até hoje, né? Bom, durante esse período da Guerra dos 100 Anos, ocorria aí a fome generalizada na Europa, né? Nós vimos aí que para construir as cidades, os burgos, foi devastada grande parte de florestas, né? Desmatamento, tá?
Isso ocasionou mudanças climáticas, em alguns lugares choveu demais, e aí deu enchente, perdeu colheitas. Em outros não choveu, então também, né, perdeu colheitas. E essa destruição dos campos cultiváveis, menos alimentos, ocasionaram mortes por subnutrição, tá? A fome mesmo, né? Muitos camponeses tinham lutado na Guerra dos 100 Anos, e ainda com essa questão da fome, da peste negra, eles ficaram sobrecarregados, porque muitos senhores feudais queriam ainda aumentar as taxas feudais, cobrar ainda mais dos camponeses, certo? A população, até nas cidades, sofreu com os altos preços dos alimentos. Então, a gente está falando de uma coisa por vez, mas é importante ver que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? A peste negra, a fome, a guerra dos 100 anos, e aí, junto com isso, a revolta da população, tá? Tanto no campo quanto na cidade. Mas as revoltas camponesas foram mais violentas, tá? No século XIV também se espalha então essa epidemia de peste negra, certo? Ela matou 1/3 da população, 1/3 é 30%, é muita gente mesmo, tá? Se estendeu desde Portugal até a Rússia, não ficou circunscrita a França e a Inglaterra, não, tá? Agora, a subnutrição, ela ajudou bastante, né? Um organismo debilitado aí, ele sucumbe mais a epidemias como a da peste negra, certo? As péssimas condições de higiene das cidades europeias certamente foram o fator que mais contribuiu para isso. As cidades não tinham coleta de lixo, não tinham encanamento, não tinham esgoto, o lixo era jogado nos becos, o lixo era colocado na frente das casas, né? Então, tudo isso colaborou para a doença se espalhar rapidamente, né? E olha só, aqui nós vemos as pessoas infectadas por peste negra, né? Notem as bolhas na pele, né? As manchas, tá? São manchas escuras na pele. E aí as pessoas infectadas, elas ficam com febre, né? A ponto de delirar mesmo, vômitos, essas manchas começam a infeccionar, a pessoa fica com a pele toda escura, fica assim, realmente muito ruim uma pessoa com peste negra e ela morre em pouco tempo, tá? Pode morrer em uma semana até, né? A peste negra, importante, ela não poupou ricos e pobres. Membros da igreja, nobres, camponeses, todos foram ceifados pela peste negra, tá? Justamente porque a peste negra, ela adquiriu uma forma de transmissão, de contágio de pessoa a pessoa. Ela era transmitida pela picada da pulga do rato, esquilo, né? Então, péssimas condições de higiene, muitos ratos, tá? Só que com o tempo, o contato com as secreções do doente, a saliva, o pus, o sangue, começou a contaminar aí outras pessoas, certo? E aí, então, essa contaminação se tornou gigante, né? Se avolumou demais, tá certo? Então, era comum, assim, as pessoas deixarem os doentes morrendo num castelo, numa casa, né? Os doentes se virarem sozinhos, para que elas pudessem se salvar, para que elas não fossem contaminadas. Já pensou numa coisa dessa? Feudos inteiros foram abandonados, castelos inteiros foram abandonados aí, porque as pessoas não queriam pegar a peste negra, né? Tá bom? Agora, com a morte de muitos camponeses, imagina só, morrendo com a peste negra, por causa da fome, por causa das guerras dos 100 anos, o que restou foram camponeses sobrecarregados com tanto trabalho, né? Na Inglaterra houve revoltas de camponeses, em vários locais da Europa, e na França essas revoltas ficaram conhecidas como jaqueries, que vem do nome Jacques, né? Que passou a ser traduzido como João Ninguém, né? As pessoas do povo eram João Ninguém, né? E os camponeses eram as pessoas do povo. Como os nobres não conseguiram conter essas revoltas, imagine só, os servos, os camponeses, eram a maioria da população, tá? Então, assim, eles se revoltarem
era algo bastante complicado para o rei, né? Então, os reis, né, principalmente, aliás, não, os nobres, principalmente na França, eles passam a solicitar a ajuda do rei com seu exército nacional, né? Para lutar na Guerra dos 100 Anos, teve que se constituir um exército nacional, certo? E o rei ajudando esses nobres a conter essas revoltas, ele vai exigir a obediência deles. Então, esses nobres vão ter que obedecer às ordens, às leis do rei. E esse é o processo que contribui para a centralização monárquica, ou seja, para que os reis tenham todos os poderes em suas mãos. A peste negra também gerou críticas à igreja, porque inicialmente ninguém acreditava no contágio, não, né? Acreditavam que era um castigo de Deus. Deus estava enviando um castigo aos homens, porque a sociedade em geral estava muito corrompida. Em obras como, por exemplo, Decameron, né, do Giovanni Boccaccio, ele fala um pouco dessa questão dos costumes. As cidades aí estavam se tornando assim antros de prostíbulo, né? Era muito roubo, era muita gente assim passando a perna uma na outra, né? E Deus estava descontente com esse tipo de comportamento, né? É assim que vai ser explicado. E também descontente com o comportamento de parte do clero, porque parte do clero não seguia as regras da igreja, né? Parte do clero aí vivia explorando os fiéis, vendendo relíquias sagradas, dizendo que com isso ia se salvar, enganavam os fiéis, né? E parte do clero também não obedecia ao celibato clerical, né? Que quer dizer o seguinte: o membro do clero não pode ter relação sexual. Ora, tinham bispos, teve até papa que foi casado, que teve filhos, né? Então Deus estaria descontente com isso. Só que com o tempo se descobriu que tinha esse contágio. Se descobriu também aí que os ratos, principalmente de esgoto, do lixo das cidades, transmitiam essa doença. E em algumas cidades era dado aí moedas de ouro para quem levasse um saco cheio de ratos mortos, tá? Então foi com isso que a peste negra foi desaparecendo, né? Com essa questão de vamos cuidar da cidade, vamos limpar a cidade, vamos eliminar os vetores aí que são os ratos, tá? E não houve vacinas naquele tempo, não. Acima você vê, olha só, um nobre que está no seu cavalo, né, com armadura, sendo aí atacado por camponeses. Então é interessante que essas revoltas aí, elas foram violentas mesmo, tá? Muitos camponeses aí invadindo castelos, queimando, né, esses castelos, matando a família inteira do senhor feudal, né? Elas foram bastante violentas, tá? E nas cidades houve muitos protestos devido aí à questão da alta dos alimentos, né? Bom, então olha só, nós vemos aí que com as revoltas camponesas, algumas taxas feudais começam a ser abolidas, os senhores feudais começam, por exemplo, a pensar em não explorar tanto esses camponeses, né? Deixar um tempo maior para eles cultivarem a sua terra, por exemplo, né? A servidão ainda não tinha desaparecido, mas ela estava sendo severamente abalada, né? Esse regime de trabalho em que o servo só fica com uma pequena parte do que ele produz, né? A maioria ele dá para o senhor feudal, para o sustento dos nobres, do clero, né? Então, basicamente, ele não ganha salário, né? Ele não tem direitos trabalhistas nenhum, ele é explorado. Então, essa exploração é que começa a entrar em declínio, começa a desaparecer um pouco, começa a melhorar um pouquinho aí para os camponeses em alguns lugares da Europa, tá? As batalhas que os reis iam vencendo, à medida em que eles venciam como o rei da França, eles unificavam o território, tá? Quando eles libertavam território, esse território estava sob a sua autoridade. Daí que surgem, então, estados nacionais ou nações europeias, tá? Então, conforme eu estava falando no início, a nação não é apenas um território delimitado por fronteiras, é um conjunto de pessoas com costumes semelhantes, que falam o mesmo idioma, estão sob um governo único e sob as mesmas leis.
E o apoio da burguesia. Olha só que interessante, hein? Burguesia ganha importância econômica, começa a ter uma certa influência política, não é um poder político ainda, mas uma certa influência política. A nobreza vai acabar dando seu apoio ao rei, né? E a igreja vai perder uma parte da sua influência. Então, nós temos nesse processo aí a burguesia, né, ajudando os reis, se tornando uma aliada dos reis, tá? A nobreza tendo que se submeter aos reis e a igreja também, né? Por isso que a gente falou no início que os nobres e o clero perdem uma parte do seu poder, tá? Bom, a burguesia ela foi fundamental, porque para criar um exército nacional, para financiar guerras, precisava de dinheiro. E quem tinha esse dinheiro? Os burgueses, né? Comerciantes e banqueiros, certo? Ao mesmo tempo, os burgueses eles aceitam financiar esse exército, essas guerras. Por quê? Para a burguesia, ter um poder centralizado era a melhor coisa. O poder do rei poderia unificar a moeda, tá? Lembrando que antes cada cidade tinha a sua moeda, tinha que fazer essa troca de moedas e muitas vezes essa troca de moedas ela fazia os burgueses perderem um pouco, né, do seu dinheiro. Eles tinham que pagar uma taxa para isso, tá? Unificar os impostos era muito bom para os burgueses, porque assim eles não precisavam pagar imposto em cada feudo que eles entrassem, em cada domínio territorial que fosse de um senhor feudal. Então, eles apoiavam a unificação de impostos. Unificação das leis também, olha só, não estaria sujeito, por exemplo, aos desmandos, às ordens, às regras de cada senhor feudal em seu feudo, certo? As leis seriam as mesmas para todos. Sem contar que os burgueses poderiam contar com os reis para proteger o comércio interno, por exemplo, impedindo produtos de outro país, de outra região, de entrar e vender mais barato e concorrer com os produtos nacionais, certo? Então, é o momento também, olha só, do surgimento do mercantilismo, quando o governo vai interferir na economia para proteger esse comércio interno, tá? Para que o país venda bastante para fora e não compre tanto de fora, né? Ou seja, exporte menos do que importe, tá? Então, a gente está diante aqui do fim da Idade Média. Vamos relembrar aqui essa divisão da Idade Média. Nós vimos, né, que a Idade Antiga ela terminou em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, 476 depois de Cristo, século V, portanto, vamos relembrar isso? Você separa a dezena e a unidade aí do ano, tá? O 7 e o 6, por exemplo, né? Ou o 6 e o 7. Se não for 00, você soma mais um no número que sobrou. 476 só sobrou a centena, o 4, né? 4 mais 1, 5, né? Então, século V. A Idade Média ela vai até o século XV, ó, 1453, termina aí com a queda de Constantinopla, né? Quando os turcos otomanos tomam essa cidade, que era a capital do Império Bizantino, que também era chamado de Império Romano do Oriente. 1453, século XV, olha só, você separou o 5 e o 3, sobrou o número 14, não é 00, né? O ano não terminou em 00, então você soma 1 na milhar e na centena. Se tivesse a centena, só a centena, né? Então, 14 mais 1, 15, século XV, portanto, tá? Se você fizesse isso com os números de cima, olha, o 4000 a.C. seria século 40 a.C., né? Você cortou aí os dois últimos números, é 00, você não acrescenta nada, tá vendo? Pois bem, então olha só, a Alta Idade Média, que vai até o século 10, 11 mais ou menos, é o momento do surgimento desse Império Bizantino, Império Romano do Oriente. Então, no Oriente estava acontecendo isso, a formação do Império Bizantino, expansão do islamismo, estava começando o islamismo, tá? Na Europa, a gente viu já a formação do Império Carolíngio, né, com Carlos Magno, a formação do feudalismo, com as relações de servidão, suzerania e vassalagem. A partir do século XI, a Europa passa por transformações que vêm aí justamente das cruzadas, do renascimento do comércio e das cidades,
da formação dessas monarquias nacionais, ou seja, os reis que vão passar a ter poder sobre uma nação, um território. E a crise do feudalismo aí que a gente está vendo hoje com a peste, a fome e as guerras, certo? Bom, só fazendo aqui um parênteses antes de terminar, sobre o Império Bizantino, certo? Esse Império Romano do Oriente, ele não caiu nas mãos dos bárbaros como o Império do Ocidente, tá? Por que não? Porque no Império Romano do Ocidente dependia-se muito de escravos, o Império Romano do Ocidente não estava fazendo conquistas, então não estava conseguindo tanto ouro, tantos metais preciosos quanto antes, e estava em crise econômica e administrativa, certo? Por isso também que o exército foi diminuindo, não tinha dinheiro para pagar todo esse exército, certo? No Oriente isso não aconteceu. Por quê? Porque a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, capital da Turquia, tá? Essa cidade, ela era considerada a joia do Oriente. Ela tinha assim muralhas muito difíceis de transpor e ela era muito rica porque revendia produtos de luxo vindo do Oriente. Então, muito importante isso. Presta atenção nas sedas especiarias agora, gente. As especiarias eram os temperos que vinham da Índia, cravo, canela, pimenta, orégano. E esses temperos serviam para conservar os alimentos, especialmente a carne, porque não tinha sistema de refrigeração, certo? E eram muito caros. Só na Índia era feito, na Europa não, tá? E as sedas eram tecidos finos, né? Aqueles tecidos que nunca acabam, que são aí tecidos usados por pessoas ricas, né? Que vinham da China, feito aí a partir da criação do bicho da seda. Só os chineses sabiam fazer. Com o tempo, o Império Bizantino produziu uma seda, mas que não era da mesma qualidade. E da China vinham outras coisas, vinham porcelanas, vinham joias, e tudo era vendido nessa cidade. Então, essa cidade lucrava muito com essa revenda dos produtos do Oriente. Por isso que o Império Bizantino não estava em crise econômica também. Os imperadores bizantinos, então, porque o Império Romano foi dividido, né? Então, passou primeiro a ter um imperador no Ocidente e outro no Oriente. E aí caiu o Ocidente, não tinha mais um imperador, mas continuava tendo um imperador bizantino, certo? Esses imperadores, eles passaram a centralizar os poderes. Então, ao invés de, como no Ocidente, a igreja ter mais poder do que os senhores feudais, do que os reis, não, no Império Bizantino, o chefe político, o imperador, ele era também chefe religioso. Era o tal do poder teocrático. Isso era chamado de cesaropapismo, tá? Inclusive, César, imperador de origem divina, né? Nome que veio do Império Romano, do Júlio César. Papismo, porque ele acabava sendo quase que um papa, né? Um chefe religioso, certo? Bom, aí com isso, o imperador bizantino ele justificava o seu poder como sendo de origem divina. Tive isso no mosaico aí de cima. O imperador aparece no centro e ao redor da cabeça dele é como se fosse uma auréola de santo, tá? Então ele tinha um caráter sagrado. A população aí vai demorar muito para se revoltar contra o imperador, porque as ordens dele viriam de Deus, né? O seu poder não poderia ser questionado. Que nem vocês já viram que era lá no Egito, por exemplo, né? Onde o faraó tinha poderes totais, certo? Esse imperador bizantino deu estímulo à arte, às igrejas em forma de cúpula, como a Catedral de Santa Sofia, né? Que tem aí o teto arredondado, os tetos muito grandes, com muitos desenhos, mosaicos, né? Então, assim, os mosaicos, que nem esse que você está vendo em cima, ele é um mosaico, né? Ele é feito com pedacinhos de azulejo, pedacinhos coloridos, que você vai colocando numa superfície lisa, como um vidro, por exemplo, ou uma parede, né? E eles devem, inclusive, ser vistos um pouquinho de longe, né? E os vitrais, que são vidros coloridos. Essa arte toda voltada para as igrejas, tá? Sempre religiosa, sempre aí bíblica, cenas bíblicas, e o imperador aí também sendo mostrado como esse chefe religioso, certo?
Também, olha só, no apogeu do Império, né, no Império do Justiniano, imperador bizantino, as leis romanas foram reunidas por grandes juristas no Código de Direito Civil. Por isso que os princípios do direito romano, eles continuam valendo até hoje, né? Por exemplo, quem acusa tem que provar, né? Tem o ônus da prova, tá? Até que o réu seja considerado culpado, até que tenha sido provado, existe uma presunção da inocência. Ele é inocente até que se prove ao contrário, tá? A não ser quando o crime é em flagrante, né? Tem testemunhas oculares e tudo mais, certo? Então, o Império Bizantino, assim, ele contribuiu muito para uma coisa que nós vamos ver posteriormente, que foi o renascimento das artes, né? O chamado renascimento cultural que ocorreu na Europa, tá? Os artistas, os intelectuais, eles se espelharam muito na antiguidade, na Grécia e na Roma Antiga. E parte dessa cultura da antiguidade tinha sido preservada no Império Bizantino, tá? Então, importante a gente ver que o Império Bizantino vai ter toda essa influência sobre a Europa, certo? A partir do século XII, os turcos otomanos, né, a família dos turcos otomanos, tá? Tinham também, antes disso, o seljúcidas. Otomano é uma dinastia, uma família que estava no poder, tá? Eles vão tomando aos poucos aí todo o Império Bizantino, né? Os turcos otomanos eles formaram um império que ia até a Península Arábica, que pegava parte do Oriente Médio, norte da África, né? E eles foram tomando aí esse Império Bizantino. Em 1453, eles tomam a capital, Constantinopla, mudam o nome dessa capital para Istambul, certo? E esse fato, né? E aliás, olha só, coincidentemente, o mesmo ano em que acabou a Guerra dos 100 Anos, tá? Esses fatos marcam o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né? Então, aqui a gente encerra aí os nossos estudos sobre a Idade Média, certo? Tirem dúvidas, fiquem à vontade, façam comentários no próprio YouTube, na rede social, procurem a gente. Não entendeu alguma coisa, algum exercício do banco de atividades, perguntem aí pela rede social, a gente dá um jeito, a gente grava áudio, a gente faz ligação, a gente faz o que for necessário, tá? O que for preciso, tá bom? Enfim, estou à disposição aí de todos e espero que tenha ficado claro aqui essa aula, tá? Que vocês tenham entendido aí pelo menos, né, a metade. Se não entendeu, pode assistir de novo também, tá bom? E, enfim, tirem as suas dúvidas, tá certo? Um ótimo dia, ótimos estudos aí a todos.